Hoje nós viemos assistir um musical da Broadway, Frozen, que eu adoro. É o meu presente de aniversário que o Cauê me deu. Meu aniversário é essa semana, dia 24. Não pode filmar lá dentro, obviamente, mas assim, maravilhoso. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já assisti. E quando você trabalha com produção, né, já há muitos anos trabalhando em produções de espetáculos, claro, espetáculos menores e tudo, mas mesmo assim, quando você olha um espetáculo desse tamanho, você fica pensando assim, nossa, como será que eles conseguiram fazer isso? Nossa, olha esse cenário, olha essas entradas e saídas, que legais. Nossa, foi muito, muito legal ver quão criativas as pessoas são. Quantas soluções eles arrumam para problemas diferentes. Enfim, perfeito. Eu adorei. Adorei meu presente. E agora eu já quero assistir outro, que vai ter Rei Leão em setembro. Já quero assistir Rei Leão, já quero assistir todos. Claro, tinha muita criança. Eu devo ter contado assim umas 50 Elsas, umas 30 Anas, mas tudo bem. Mas assim, muito fofas crianças, elas gritavam, mas muito fofas. As crianças se divertiram muito e os adultos também. Eu chorei, a mulher que estava do meu lado chorou, porque realmente é um espetáculo lindo, lindo, lindo. Vou mostrar para vocês agora aqui um pouquinho do teatro. Eu e o Cauê tá aqui pensando, a gente assistiu o espetáculo e agora a gente tá pensando como que a Elsa troca de roupa no palco. Bom, é superpoder mesmo, né? Porque, afinal de contas, ela é a Elsa. Mas é muito impressionante. Não, eu acho que, sabe o que pode ser? Eu acho que pode ser o seguinte, vai ver, deve ter alguma coisa que puxa, a roupa dela deve ser tipo um velcro, alguma coisa por cima da roupa que ela usa como Elsa depois, né, do vestido branco. E aí pode ser que ela vá para um lugar que deve ter tipo um alçapão embaixo, alguma coisa assim, que eles puxam a roupa dela e ela já destaca de uma vez. E aí eles jogam um clarão na sua cara que é para você não perceber. Porque tem que ser alguma coisa assim, porque ela troca numa fração de segundo, parece edição de vídeo. É muito esquisito, muito bem feito. A gente eu vi uma vez num desfile de escola de samba, eu não lembro qual que foi a escola, que algumas mulheres trocavam de roupa também na passarela. Mas era assim, levava uns segundinhos. Não. Essa é muito, tipo assim, é um piscar de olhos e ela tá com outra roupa. Não, e é uma roupa assim, né, cheia de lantejola, brilho. Não é uma coisa assim, não é aquela troca de roupa que você vê que passa por trás daquela árvore cenográfica e aí ela sai. Não, é uma coisa assim, é isso aqui. É muito, eu acho que deve ser uma coisa de destacar mesmo. Ela alguma coisa puxa ou por trás, às vezes não é por baixo, né? Às vezes puxa aqui assim e tipo, vai, sei lá, não sei. Vai ser muito bem feito, muito bem. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow,
somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. The feeling is all gone. The feeling is all gone. If I could take you back to my... Hoje é segunda-feira, mas é o meu dia off. Então, eu tô indo mais a Vitória conhecer o Museu de Burnaby. Vou levar vocês comigo. Hoje é meu aniversário. E não é o meu primeiro aniversário aqui no Canadá. Em 2019, Cauê e viemos pra lua de mel. A gente passou um pedaço da lua de mel aqui em Vancouver. E foi bem na época do meu aniversário. Então, tecnicamente, esse é o meu segundo aniversário no Canadá. Mas é o primeiro aniversário que eu passo morando aqui. Então, já tem um ano que eu não vejo a minha família, que eu não vejo os meus amigos. É um misto de emoções, assim. Eu sinto muita falta de todo mundo, o tempo inteiro. Não é só hoje que é meu aniversário que é diferente. Mas é que era uma data que a gente costumava se ver, todo mundo. Saber que eu não tenho essa opção é ruim, né? É ruim. Mas apesar da falta, eu acho que eu tenho muito mais coisas a comemorar do que reclamar. Nesse um ano, eu acho que eu nunca disse tantas vezes pra todo mundo lá no Brasil, pra meus pais, pras minhas irmãs, pros meus amigos, o quanto eu amo eles e o quanto eles são importantes pra mim. É ruim que às vezes a gente precisa da distância pra isso, mas que bom que eu tenho essa oportunidade de dizer eu te amo e de devolver um eu te amo. Eu acho que nesse ponto eu tenho que me parecer mais com meu avô, um homem que nasceu na década de 30, 40. Não era muito comum que os homens expressassem os seus sentimentos. Mas eu não me lembro de uma única vez que eu tenha ido para casa do meu avô que eu não tenha ouvido um eu te amo, um volta logo. Então é nesse ponto que acho que a gente tem que aprender, que eu tenho que aprender mais com ele. Mas eu tenho muita coisa a comemorar nesse ano. Eu aprendi muita coisa e eu aprendi muita coisa sobre mim. Antes, quando eu ouvia as pessoas falarem sobre como mudar, como viver em outro país te muda como pessoa, eu achava que era, ai, nossa, que exagero, que sentimentalismo, sensacionalismo, até clickbait, né, pra vídeo. Mas hoje não, hoje eu percebo que é verdade mesmo. Tem coisas sobre você que você só vai descobrir que você é quando você precisar ser essa pessoa. A minha formação no Brasil, eu sou professora de balé clássico. Sempre trabalhei em escola, trabalhei com arte, com criança. Chegar aqui e trabalhar numa outra coisa, sem conseguir me comunicar,
trabalhar num trabalho tão diferente que, pra quem não sabe, eu trabalho numa fábrica aqui no Canadá. Uma Fernanda que não teve medo. Mentira. Uma Fernanda que teve muito medo, mas que foi com medo mesmo. E é isso aí. Mas eu tenho muitas outras barreiras para vencer aqui. Eu ainda tenho muitos outros medos para encarar. Mas esse eu já não tenho mais. Quando eu tava no Brasil e falava assim, não, quando eu chegar lá no Canadá, eu trabalho com qualquer coisa. Era só da boca pra fora. E eu percebi isso quando eu tive que realmente trabalhar com outra coisa. Quando eu tive que realmente abrir mão do meu trabalho e trabalhar com uma coisa completamente diferente. Aí eu percebi que era pra valer. E eu precisei buscar uma força interior, assim. Precisei orar muito e condicionar o meu cérebro. Não porque um trabalho seja menos digno do que o outro. Esse não é o ponto. A questão é que eu amo muito meu trabalho e o que eu faço e o que eu fazia no Brasil. E não fazer isso aqui me gerou muita dor. Ter que parar. Já tem 1 ano que eu dei a minha última aula. E eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta da escola, das minhas alunas. Eu sinto muita falta de exercer aquilo que eu sei que eu nasci para fazer. Eu sei que é só por um tempo. Eu quero voltar para minha área. O inglês, ele tá fluindo, eu tô aprendendo, eu tô me dedicando. Então é só uma questão de tempo. Mas mesmo assim, foi muito doloroso no início. E às vezes eu ainda tenho que fazer uma certa ginástica emocional para entender que é temporário, que eu ainda vou voltar àquilo que eu nasci para fazer. No meu texto de despedida que eu fiz no Instagram, no meu último dia de trabalho lá na escola, eu escrevi falando sobre o que eu entendo sobre o trabalho, o que eu penso sobre o trabalho. E eu penso que o trabalho que nós exercemos é o modo como nós operamos na vida do outro. É o modo como nós abençoamos a vida do outro. É o modo como Deus nos usa na vida do outro. Então, o nosso trabalho só faz sentido se for para o outro. E quando eu dava aula, isso era muito claro para mim. Eu me dedicava muito para as minhas alunas. E quando eu cheguei aqui e eu fui trabalhar na fábrica, eu ficava me questionando no que eu estou servindo o outro. E no meu texto, eu dizia que eu ia continuar servindo as outras pessoas em qualquer função que eu exercesse. E quando chegou a hora H, eu simplesmente não via sentido no que eu estava fazendo. Mas aos poucos, Deus foi me mostrando. Aos poucos, eu vou fazendo um exercício de ver, de querer enxergar. Aonde é que eu posso servir o outro? Eu sirvo o outro quando eu sento no refeitório e compartilho a minha história de vida com a vida de outras pessoas de 3 nacionalidades diferentes. Eu abençoo a vida do outro quando eu compartilho da minha experiência de vida, da minha fé no meu trabalho. Quando eu ajudo um monte de outras pessoas a fazer a fábrica inteira funcionar e fazer com que todas essas outras pessoas tenham um trabalho, comida, dignidade, proteção. É um trabalho de formiguinha. Meu trabalho é muito pequeno dentro da fábrica. Mas nem sempre a gente vai fazer grandes coisas. Nem sempre a gente vai ser o centro das atenções. Nem sempre a gente vai receber textos lindos como os que eu recebi das minhas alunas quando eu saí da escola. Não, às vezes você só tem que fazer o dia a dia, o básico. Mas é nesse básico, é no ordinário, que você enxerga os momentos aonde Deus está querendo que você seja alguém na vida do outro.
que você seja bênção, que você seja luz na vida do outro. Tudo isso para dizer que eu descobri essa Fernanda. Porque até então, eu achava que ela existia. Eu achava que essa Fernanda que encara tudo, ela já estava pronta. Mas eu percebi que não estava, que ela não existia. Mas que quando ela precisou aparecer, eu tive que me esforçar para que ela aparecesse. Mas ela apareceu. Então, quando alguém te disser que mudar, viver fora, longe da família, largar tudo para mudar de profissão, exercer uma outra opção ou uma outra profissão, quando ela te disser que isso transforma, isso é verdade. E eu sou muito grata por essa experiência. E eu falo isso pro meu esposo direto. Se um dia a gente voltar pro Brasil, a gente vai voltar como pessoas muito diferentes das que saíram de lá. Outros olhos, a gente vê tudo com outros olhos. E que bom que a gente tem essa oportunidade de amadurecer e de evoluir. De enxergar pessoas que antes a gente até podia achar que existia. Mas pode ser que ela não exista e que você tenha que fazer acontecer. Bom, essa reflexão ficou aí meio bagunçada. Não sei se fez muito sentido o que eu falei. Porque eu comecei falando de uma coisa, fui pra outra, não me planejei direito. Mas o que eu queria dizer é que, apesar de estar sentindo muita falta da minha família, dos meus amigos, eu sou imensamente grata pela oportunidade que eu tô tendo aqui. De viver, de ver coisas diferentes e de me transformar numa outra pessoa. Tenho certeza que se um dia a gente voltar pro Brasil, vai ser outra Fernanda e outro Cauê que vai voltar. Com muito mais bagagem e novos olhares. E que eu espero que eu seja essa pessoa que eu achei que eu era. Que realmente morar fora transforma. Morar fora revela. Morar fora te faz cavar alguém que às vezes nem existe ou tá escondido embaixo do medo, da angústia, da solidão. Mas que vale a pena. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart